fascínio do homem pelo ovo é muito antigo. Para as civilizações primitivas, o ovo era o símbolo de toda a criação. Nos rituais pagãos, significava a fertilidade e a vida. O planeta Terra de hoje vai explicar tudo sobre o ovo, sua origem, formação e a infinita variedade que apresenta, desde o menor ovo do mundo, o do beija-flor, até o maior de todos, o do avestruz. No programa, você vai até aprender uma receita inglesa especial. Uma torta feita com um ovo alongado em que todos podem comer sua fatia de gema. Veja agora no Planeta Terra. Os cisnes selvagens anunciam que a hora dos ovos chegou. Há quase 10.000 espécies de aves no mundo. Na beira de lagos, matas, penhascos, arbustos, brejos, em qualquer lugar. Os locais foram escolhidos e os ninhos elaborados ou simples foram construídos para sustentar, ocultar e proteger os filhotes no futuro. Chocar ovos pode ser perigoso e alimentar os filhotes é cansativo. Isso porque os pais, os ovos e os filhotes se tornam alvo de predadores. No entanto, há mais de 100 milhões de anos que aqueles que põem ovos vêm desempenhando suas funções e a diversidade de formas, cor e tamanho é surpreendente. O mistério da renovação da vida dentro de uma casca fascinou as civilizações antigas e continua, ainda hoje, provocando curiosidade. Vamos entrar para examinar alguns ovos de aves e observar a grande variedade em tamanho. O maior ovo do mundo tinha 38 centímetros de comprimento, deve ter pesado aproximadamente 12 quilos e continha 9 litros de material. Ele era posto, em tempos pré-históricos, na ilha de Madagascar, perto da costa africana, pela já extinta ave-elefante, que tinha 3 metros de altura. Seu ovo foi descrito como sendo a maior célula do reino animal. Atualmente, o maior ovo é o de avestruz, pesando apenas 1,5 kg, representa quase 3.000 vezes o peso do menor ovo conhecido. O do beija-flor, que constrói este pequeno ninho e cujo tamanho não supera o de uma mamangava. Aves pequenas põem ovos pequenos, mas na realidade a coisa não é tão simples assim. O peso do ovo do avestruz representa 2% do peso da mãe. No caso do beija-flor, essa relação se eleva a 15%. No entanto, o kiwi bate o recorde mundial. Ele consegue colocar um ovo que pesa 25%, 1/4 do seu próprio peso. Essas diferenças se devem ao fato que algumas aves saem do ovo totalmente indefesas, enquanto outras são capazes de correr desde o primeiro dia.
O jovem kiwi não só é ativo desde a hora do nascimento, ele carrega um saco de vitelo que lhe servirá de alimento dos primeiros 7 aos 10 dias. No extremo oposto encontramos o cuco, cujo ovo tem apenas 1% do peso do adulto. Bem que a fêmea se esforça para que seu ovo tenha um tamanho semelhante ao dos pequenos pais adotivos. Do tamanho, passamos então à forma. Provavelmente os ovos das primeiras aves tinham forma redonda ou oval, como a da maioria das aves modernas. Um bom exemplo é este pombo, cujos ossos pélvicos se unem na parte posterior e se abrem na frente para facilitar a saída dos ovos. A forma aerodinâmica da auca nivela as costelas com os pés. Ela se deita sobre a barriga para pôr um ovo muito grande e pontiagudo. O ovo da auca vai girar sobre seu eixo longitudinal. Essa é a forma mais segura para um ovo que fica no alto, na saliência de um rochedo. A narceja põe 4 ovos grandes e pontiagudos. Por serem pontudos, eles permanecem juntos no ninho, permitindo assim que a ave os choque sem dificuldade e que os filhotes saiam do ovo totalmente desenvolvidos. As fêmeas do melro negro, embora tenham o mesmo tamanho que os de narceja, põem ovos menores e menos afilados, que são facilmente chocados. Mas os filhotes de melro saem do ovo cegos e desprotegidos e precisam ser alimentados, enquanto as pequenas narcejas da mesma idade já se alimentam sozinhas. Os primeiros ovos de aves eram provavelmente brancos e muitos ainda o são. As emas da América do Sul põem seus ovos em campo aberto, em ninhos comunitários, para uma maior proteção. A superfície branca e brilhante impede que o calor do sol chegue ao interior do ovo, quando a ema está fora do ninho. No caso dos flamingos, é a colônia que oferece proteção e o ovo grande e branco no alto do seu cone de lama é cuidadosamente vigiado pelas aves. Os pica-paus, eles também podem se dar ao luxo de pôr ovos brancos. Na escuridão do ninho, eles estão a salvo de predadores e os pais podem ver os ovos brancos quando entram no buraco. Os mergulhões que põem ovos brancos em locais abertos precisam camuflá-los com pedaços de material do ninho antes de saírem à procura de alimento. Assim, eles não poderão ser vistos pelos corvos ou por observadores de pássaros muito entusiásticos. O tordo comum. Essas marcas aparentemente se relacionam com o padrão de luz e sombra na mata. O chapim real, pálidos no interior do ninho construído dentro de uma caixa. O ostraceiro que constrói seu ninho no litoral rochoso tem pouca proteção. É preciso, assim, que o padrão de seus ovos se confunda com o meio. Para encontrá-los, o predador deverá ter olhos muito aguçados. Mas o prêmio pela coloração dos ovos deve ser conferido ao cuco europeu. A fêmea passa horas observando secretamente a construção de ninhos. O rouxinol dos juncos parte. É a oportunidade para que o cuco retire os ovos do ninho, substituindo-os em poucos segundos pelo seu próprio ovo, semelhante em tamanho e padrão de cor. E ela os põe. Estes 4 ovos de lavandisca malhada e o ovo do cuco são extremamente parecidos. Se não fossem, este seria removido do ninho. Eis aqui outros exemplos que mostram como os ovos de um único cuco conseguem se adaptar aos ninhos de 5 pequinhas dos prados. Como é a textura da casca dos ovos? A variação é muito grande. Alguns são calcificados, outros são lisos, ásperos, granulosos, irregulares, oleosos, lustrosos, como a porcelana. Todos são diferentes e todos representam diferentes formas de proteção ao embrião contra a umidade ou o calor excessivos. O ovo do emu tem uma superfície granulosa que lhe permite tolerar o clima seco da Austrália.
O ovo do pato tem uma textura oleosa. O efeito lustroso produzido por uma ave sul-americana tem, sem dúvida, a função de combater o calor. Qualquer que seja a textura, todas as cascas têm poros, pequenos orifícios que se comunicam com a membrana, permitindo que o ar chegue até o embrião e que a umidade e o ar saiam. A casca do ovo deve dar ao embrião máxima proteção e, ao mesmo tempo, ser suficientemente frágil para que o filhote possa quebrá-la. Precisa ser forte para resistir a quebras acidentais, como, por exemplo, quando os pais pisam nos ovos ou se deixam cair pesadamente sobre eles. Realmente é difícil acreditar que isso possa suportar um peso destes, embora já me dissessem que sim, mas veremos. É verdade. O ovo de avestruz tem uma casca grossa e brilhante, capaz de intimidar qualquer predador. Mesmo assim, 3/4 de todos os ovos de avestruz perecem. Os chacais e as hienas conseguem esmagá-los, mas este guepardo parece apenas curioso. No entanto, existe uma espécie que encontrou uma arma apropriada. O abutre egípcio utiliza uma pedra como ferramenta. A utilização de ferramentas é um comportamento muito raro no reino animal. Deixar um ovo desprotegido é procurar problemas. As aves marinhas roubam mutuamente os ovos, abrem buracos com bicadas para comer seu conteúdo ou levantam voo carregando o ovo inteiro. Na Antártida, as escuas são predadoras muito experientes. Elas nidificam nas bordas de uma colônia de pinguins e alimentam-se e a seus filhotes com ovos e filhotes de pinguim. Como há apenas uma gaivota rapineira para cada 100 pinguins, as perdas a longo prazo acabam não sendo tão significativas. Seja aqui embaixo ou no alto de uma árvore, os olhos aguçados do corvo tudo veem. Ele não tem dificuldade para quebrar o ovo. Já para a zorrilha, com suas garras e dentes afiados, o ovo se torna bastante escorregadio. O mangusto anão mostra em câmera lenta como lidar com seu alimento favorito. Arremessa o ovo contra uma árvore ou pedra como se fosse uma bola de rugby. Agora em velocidade normal e agora, de novo, em câmera lenta. Mas o perito comedor de ovos é uma cobra africana inofensiva e muito bonita. Ela os engole inteiros e, para isso, desloca sua mandíbula. Possui glândulas na boca que lubrificam a casca com saliva e a cobra força o ovo em direção à garganta. O raio-x mostra que o ovo ainda está intacto. A distensão e o estiramento separam as escamas, mostrando a elasticidade da pele. A rotação do corpo impulsiona o ovo em direção aos perfuradores de ovos, que são como pregos afiados que se projetam da coluna. A cobra os empurra para baixo, rompendo a casca e liberando o conteúdo no interior da sua garganta. Depois, utilizando seus músculos, a cobra esmaga e comprime a casca, que é cuidadosamente dobrada antes de ser regurgitada.
Para fazer a casca e o seu conteúdo, a ave que está prestes a pôr um ovo precisa de alimento extra e pode chegar a comer 40% a mais do que normalmente. Ela pode até mudar seus hábitos alimentares. A fêmea do 30 réis negro, em geral, se alimenta de insetos, mas imediatamente antes de pôr os ovos, ela ingere peixes para obter o cálcio necessário à formação da casca. Alguns machos, como por exemplo este martim pescador, levam alimento para a fêmea antes da cópula e da postura dos ovos. Inicialmente, se imaginava que o objetivo deste gesto fosse fortalecer o vínculo do casal. Mas agora, sabemos que se a fêmea põe um ovo por dia, o macho deve ajudá-la a obter suficiente matéria-prima. E, de fato, os peixes que ele captura para a fêmea são maiores do que os que captura para si próprio. Dependendo da espécie, a ave pode copular uma ou várias vezes. A cópula se dá cloaca contra cloaca e o processo é precário. Os espermatozoides são depositados dentro da fêmea e armazenados numa bolsa especial na vagina. Os espermatozoides nadam em direção aos óvulos da fêmea na forma em que estes deixam o ovário e se unem a eles. Vamos fazer uma pausa para observar como se inicia a formação do ovo. Um casal de mergulhões faz a corte nadando lado a lado e a seguir constroem uma plataforma de acasalamento. Logo, a fêmea estará pronta para ovular e formar os ovos que porá em breve. O ovário tem muitos óvulos. Os hormônios provocam a liberação dos óvulos mais maduros na forma de vitelo para o oviduto onde chega o espermatozoide, que encontra o óvulo e o fecunda. As paredes do oviduto secretam albumina, a clara do ovo, que recobre a gema à medida em que desce pelo oviduto. Em seguida, se formam as membranas interna e externa da casca, que têm a aparência do pergaminho. Estas membranas se distanciam no extremo do ovo, existindo entre elas uma camada de ar. A seguir, o ovo se detém durante 5 horas para absorver água e sais minerais provenientes das membranas enrugadas das paredes escuras do oviduto. Nesse processo, a clara de cor azulada vai se tornando menos densa e mais aquosa. A membrana branca se torna áspera e já está pronta para receber a casca. O útero ou glândula da casca é muito vascularizado. O sangue transporta a matéria-prima a partir da qual se forma casca calcária. A calcita acumula-se e cristaliza-se na membrana áspera para formar a casca. Formam-se os poros, cerca de 10.000 orifícios pequenos por ovo, que permitem a entrada de ar fresco e a saída de umidade e do ar já utilizado pelo embrião. Surpreendentemente, é possível dar cor aos ovos. As matérias-primas absorvem o pigmento que é produzido no fígado e transportado através do sangue até a casca, onde tinge os cristais. Troquemos agora o ovo branco do mergulhão pelo azul do tordo comum. Secretar e formar a casca leva 23 horas. Trata-se de um processo fascinante. Mas o ovo do tordo comum tem manchas em sua superfície. Como se formam? Os pigmentos puros são liberados pelas células sanguíneas no interior dos dutos da glândula da casca, onde eles podem formar pontinhos ou manchar a superfície da casca.
Por último, a casca recebe um acabamento proteico que ajuda a impermeabilizá-la. O ovo do tordo comum possui algumas pintas bem definidas. O do curiango é marmorado com diversos tons. O do melro negro é uma filigrana de sangue coagulado. O ovo de gaivota tem uma camuflagem de cor caque, como o da narceja. O ovo da codorniz é ricamente manchado. Os rabiscos de um fringilídeo, os desenhos da alca e o atraente desenho do ovo de jaçanã africana. O padrão depende do movimento do ovo através do duto de pigmento. Os músculos do útero viram o ovo num processo apenas funcional, embora seu efeito seja muito artístico. Mas, voltando ao ovo do mergulhão. 24 horas após a ovulação surge o futuro filhote, coberto por uma casca mineral e bem abastecido de vitelo. O pinguim de crista amarela, como muitas outras aves, mas nem todas, põe seu ovo pela extremidade mais aguda. Dezembro, programação especial. Que história absurda é essa de não acreditar que o homem já esteve na Lua? Não vem não, viu, Sr. Ramos? Eu tenho o direito da minha opinião. Se todo mundo pensasse como o senhor, a roda não tinha sido inventada. Filhão, o que é? Tá quieto hoje? Hã? Não? Esse menino tá sempre sonhando de olho aberto. Hoje à noite você vai poder olhar a Lua. Ah, lembranças para São Jorge. Neste domingo, os pais de Lucas vão viajar e deixam o menino com o avô, que, para distraí-lo, começa a construir uma nave espacial no quintal de casa. Viagem à Lua. Mundo da Lua. Domingo, 6:30 da tarde. Abre meu coração, tremeu o chão, eu vi que era feliz. Como veio de a vida é assim, a vida é assim, só uma. 3 grandes cantoras da MPB num super evento gravado com exclusividade no Palácio das Convenções do IMB. SP Show Festival, neste domingo, 9 da noite. Para se desenvolver, os ovos precisam de calor, oxigênio e umidade. Muitas aves chocam seus ovos, mas antes elas perdem algumas penas, surgindo uma porção de pele nua através da qual o calor é transmitido para a casca. Elas arrastam os pés para colocar na posição certa os ovos, que regularmente viram para evitar que as membranas embrionárias grudem na casca. A ave regula a temperatura ficando mais ou menos tempo sobre o ovo. De fato, algumas aves marinhas tropicais chocam seus ovos para mantê-los frios, ou pelo menos mais frescos do que estariam se ficassem expostos. O ganso canadense treme, eriça as penas e continua chocando. Os ninhos bem insulados reduzem a perda de calor. A marreca de cabeça preta evita qualquer obrigação de incubação e põe seu ovo tanto no ninho de outras marrecas como no do frango d'água.
Neste caso, a cor não importa. Talvez porque o patinho, ao eclodir, não prejudique nem os ovos, nem os filhotes do hospedeiro, ao contrário do que ocorre com o cuco, cujos filhotes empurram ovos e bebês para fora do ninho. A leipoa, uma megápode da Austrália Oriental, também não incuba seus ovos. Estas aves regressaram ao buraco que o macho escavou há meses. As folhas que foram colocadas no fundo estão apodrecendo sob uma camada de areia. A fêmea põe seus ovos durante a primavera, com intervalos de alguns dias. O número de ovos pode chegar a 35 e o buraco deve ser aberto a cada postura. O macho tem a responsabilidade de regular a temperatura. Ele a verifica com sua língua 2 vezes ao dia e retira ou empilha a areia, dependendo do calor gerado pela vegetação em decomposição. Já a lectura, um outro megápode, ao invés de cavar, constrói um montículo de terra e vegetação em decomposição, onde são postos os ovos. Novamente, a decomposição substitui a incubação. Mas a rotina diária de medir a temperatura e controlar o calor mantém o macho muito atarefado. A eclosão do ovo da lectura leva 9 semanas. E o filhote nasce bem desenvolvido, independente e não requer o cuidado dos pais. O pai apenas continua medindo a temperatura e ignora totalmente o filhote. A época de reprodução dura 5 meses. Em outras famílias de aves, os filhotes se comunicam antes da eclosão. As codornizes sincronizam a hora da eclosão comunicando-se por meio de pancadinhas, que podem acelerá-la ou detê-la, dependendo do padrão da batida. Estes 14 ovos foram postos ao longo de 14 dias, mas todos os filhotes quebrarão a casca quase que simultaneamente. Desta forma, todos sairão em busca de alimento como uma unidade familiar. Mesmo assim, este indivíduo curioso vai se desviar do caminho e ficará perdido. As cascas abandonadas pelas codornizes se desintegrarão. O ostraceiro retira as cascas vazias, uma vez que a cor branca do seu interior pode facilmente atrair predadores. Os bebês flamingos consomem suas próprias cascas para obter o cálcio necessário ao crescimento dos ossos. Alguns fragmentos da casca são reciclados e ingeridos pela fêmea quando esta retornar 10 meses mais tarde. Esta economia é o equilíbrio da natureza, mas quando o homem interfere, a história pode ser muito diferente. Vejamos um modelo do dodô, já extinto. O último indivíduo vivo foi visto há 400 anos. O dodô desapareceu não porque o homem o tenha caçado, e sim porque os animais domésticos por ele introduzidos na Ilha Maurício, cães, cabras e porcos, comeram seus ovos. A grande auca foi exterminada diretamente pelo homem, que coletava indiscriminadamente seus ovos e matava os adultos para obter carne. Em 1844, essa ave tinha desaparecido de todas as ilhas onde costumava viver, América do Norte, Islândia e Grã-Bretanha. Este é um modelo. Mas aqui temos um verdadeiro ovo de grande auca, um dos 75 que existem e que valem muito dinheiro. Os homens arriscavam suas vidas somente para pegar os ovos das aves marinhas que nidificavam em penhascos. Na Islândia, nas Ilhas Faroes e nas ilhas ao norte e oeste da Escócia, a coleta de ovos de aucas e de outras aves marinhas ocorre desde tempos remotos. Navios inteiros eram carregados com eles. Na Grã-Bretanha do pós-guerra, 10.000 ovos eram retirados a cada ano dos rochedos de Yorkshire, em Bampton. Isso resultou na diminuição das colônias.
E em 1954, a Lei de Proteção às Aves Silvestres tornou ilegal a coleta de ovos em todo o país. Hoje, é permitido, com autorização, coletar e vender para consumo ovos de 4 espécies de gaivotas britânicas, inclusive os da gaivota de cabeça negra. Em Dorset, como em outras regiões da Grã-Bretanha, a colheita de ovos de gaivota ocorre anualmente. Nós usamos como alimento aves silvestres, como os patos e outros galiformes. Então, por que não colhemos os ovos de gaivota? As espécies podem suportar isso desde que não se retirem ovos em demasia. Pegar um ovo de batuíra para uso pessoal, não para venda, ainda é considerado legal. Que o parlamento sancione uma lei em favor dos ovos de uma única espécie é, sem dúvida, um avanço da democracia. Em termos gerais, a espécie silvestre que contribuiu com o maior número de ovos para a alimentação humana é o trinta-rei. Essa é a única ave selvagem que já chegou a fornecer mais de 1 milhão de ovos por ano. Mas, desafortunadamente, o saque indiscriminado resultou numa diminuição generalizada das populações de um dos mais importantes produtores silvestres do mundo. Grande parte da história da coleta de ovos se refere à pilhagem voraz e irrestrita. A coleta de ovos de aves selvagens, cuja finalidade não é a alimentação e sim a preservação da casca vazia para estudos científicos ou para a satisfação pessoal do colecionador, alcançou seu auge na época da Rainha Vitória. Baseados nos livros existentes, alguns colecionadores tinham como objetivo obter uma ninhada de todas as espécies que faziam seus ninhos na Grã-Bretanha daquele tempo. Isto representou uma pressão adicional para muitas espécies que já estavam seriamente ameaçadas pelos guarda-caças e pelos caçadores de troféus. Em 1900, o milhafre, por exemplo, contava com apenas alguns casais em Gales. A proteção cuidadosa da espécie permitiu que o número aumentasse um pouco desde então. A águia pescadora foi quase extinta na Grã-Bretanha, mas agora está retornando. Outros colecionadores coletavam ovos como evidência de sua capacidade para escalar rochedos. Os falcões peregrinos e as águias douradas fazem seus ninhos em locais perigosos para seus inimigos potenciais, como, por exemplo, o homem, mas mesmo assim continuam sofrendo. Um certo Henry Munt colecionava apenas ovos brancos e brilhantes, sem marcas ou cores que prejudicassem sua forma perfeita. Este colecionador se concentrava nas variações dentro de uma mesma espécie. Os ovos do frigueirão, por exemplo, diferem muito de fêmea para fêmea. As diversidades de cor e padrão produzidas por diferentes fêmeas de petinhas das árvores é surpreendente. Talvez estivessem tentando confundir os cucos. O Museu Britânico de Ciências Naturais, perto de Londres, possui a maior coleção de ovos do mundo. Colin Harrison é o responsável por 1 milhão de cascas vazias que representam quase a totalidade das 10.000 espécies de aves existentes. O valor da coleção é tão elevado que não há seguro que o cubra. Entre as espécies extintas se incluem os ovos de pombo passageiro, cujo último representante morreu em 1914, e os do maçarico esquimó. Esta enorme coleção atrai cientistas de todo o mundo que examinam, comparam, medem, pesam e especulam. Será que os ovos da auca variam o suficiente para que cada mãe possa reconhecer os seus? Além de todos estes espécimes científicos, temos também alguns ovos mais insólitos. Este, por exemplo, é nosso único ovo do século XVIII. Trata-se de um ovo de abetarda, entregue a nós pelo coronel Montaigne, aquele que escreveu o famoso dicionário ornitológico. E aqui então temos um ovo de ema. Esta é uma grande ave da América do Sul que não voa. Este foi trazido pelo capitão Fitzroy, de Beagle. Esta espécie recebe o nome de ema de Darwin.
E aqui temos o ovo de uma raça de avestruzes pequenas, a avestruz da Síria, já extinta. O ovo chegou até nós através de Lawrence, da Arábia, e é um dos nossos espécimes mais fascinantes. Este, o quarto, é o célebre ovo de pinguim que Sherry Gard coletou durante aquela viagem terrível que realizou com Scott no começo do século. Os ovos eram necessários para a obtenção de embriões. E, de fato, vemos que o ovo foi cortado para que o embrião fosse extraído. Eles esperavam achar sinais do ancestral reptiliano das aves. Em 1917, Bowers, Wilson e Cherry Garrett iniciaram a mais fantástica expedição em busca de ninhos de aves. Na escuridão do inverno e com uma temperatura de 80 graus negativos, eles arrastaram um trenó durante 22 dias terríveis para chegar à colônia de pinguim imperador. Eles voltaram com 3 ovos. Tristemente, o Museu de Ciências Naturais não quis entregar um recibo a Garrett. Durante 25 anos, esses ovos não foram nem sequer examinados, e depois chegou-se à conclusão de que os espécimes coletados não acrescentavam grande coisa ao conhecimento da embriologia das aves. Este é o galo selvagem. Há séculos, seus ovos também foram coletados pelo homem, e as aves mantidas em cativeiro e domesticadas principalmente para participar de brigas de galo. Hoje, milhões de descendentes domésticos nascem a cada ano. Esses ovos foram fecundados. A vida no ovo se inicia quando o espermatozoide penetra no pequeno óvulo e as células começam a se dividir várias vezes. Se o ovo não for aquecido, seu desenvolvimento se deterá. O contato com o corpo quente da galinha é o estímulo para que o processo continue. Após 12 horas de incubação, é possível observar uma massa diminuta de células em crescimento, flutuando na gema. Algumas horas mais tarde, as células se organizam no interior do disco, formando as dobras e pregas que darão origem ao tubo neural, cérebro e cabeça do pintinho. Esta é a formação inicial da coluna. O coração é um dos primeiros órgãos a aparecer. No começo, o vitelo se infiltra nas células, mas à medida em que os tecidos do embrião se tornam mais grossos, desenvolve-se também vasos sanguíneos para o transporte do vitelo e do oxigênio. Após 60 horas, as células vermelhas do sangue estão cheias de oxigênio, vital para os tecidos em crescimento. Os vasos se propagam através do vitelo e formam o cérebro e os músculos do embrião. Vasos capilares atravessam o vitelo e inicia-se a formação da membrana que cresce até o teto da casca para permitir que o oxigênio entre e o dióxido de carbono e a água saiam através dos poros. A membrana se comunica com o abdômen do embrião através de vasos sanguíneos. No 9º dia, o pintinho ocupa a metade do espaço no interior da casca. Poucos dias depois, formam-se no corpo as penas macias. Os olhos ganham pálpebras. As unhas crescem e nas patas surgem escamas. O dente do ovo será utilizado para quebrar a casca. No 15º dia, o embrião permanece dentro da membrana de fluido transparente que mantém sua umidade. Caso já utilizasse os pulmões para respirar, ele se afogaria. O vitelo é rapidamente consumido. O pintinho usa sua membrana especial, que vai do abdômen ao teto da casca, para o intercâmbio gasoso. 19 dias e o fluido desaparece. O pintinho está pronto para respirar e penetra no espaço de ar no extremo mais arredondado do ovo. Utilizando um músculo especial do pescoço, o pintinho empurra o dente do ovo contra a casca. Movendo as pernas, ele faz a casca girar e abre buracos até formar um anel. A membrana especial ficou contraída e os restos de vitelo foram absorvidos pelo estômago do pintinho, que nas próximas 48 horas não precisará de alimento. O esforço de quebrar a casca deixa o pintinho completamente exausto.
Os pintinhos que o homem cria são utilizados para reprodução, para produzir carne e fundamentalmente para pôr ovos. Mas apenas 2% das aves perambulam livremente. 4% dos ovos provém de galinhas mantidas em galinheiros. Os animais permanecem num ambiente controlado, mas sem espaço para se movimentar. No Reino Unido, praticamente todas as galinhas permanecem em granjas, cada uma das quais comporta 30.000 aves. As galinhas não têm contato com galos e os 220 ovos que põem por ano não são férteis. Como os ovos são constantemente retirados, elas continuam pondo. Uma fábrica empacotadora de ovos é uma maravilha da tecnologia. Uma fonte luminosa permite a remoção dos ovos defeituosos, essencial no controle de qualidade. Os restantes são classificados automaticamente de acordo com o peso e empacotados. A produção global de ovos de galinha alcança 400 bilhões, o que representa uma média de 100 ovos por pessoa. Desde 1957, os britânicos são estimulados através de publicidade a consumir mais ovos. A propaganda da Bolsa de Marketing de Ovos insiste em que as pessoas procurem o pequeno leão. Interrogado sobre como a ideia poderia ser trabalhada, mais de um gracejador respondeu. I just been round to see old Tommy Jarvis, scoffing a great big plate of eggs and bacon he was. He says, here, he says, these lion eggs is smashing. He says, I wish they'd put a mark on women, he says, so as we could tell the good ones from the seconds. He didn't see his missus was standing just behind him. She put a mark on him, all right, I can tell you. But, of course, there's no way of making sure of a woman, is there? But you can always be sure of an egg if that's got the lion mark on it. Provavelmente os homens primitivos comiam ovos crus. No tempo de Shakespeare, eles eram assados. E hoje existem mais de 400 formas de prepará-los. No entanto, muitas pessoas acham difícil fazer um ovo quente. Um ovo tem 85 calorias. Mexidos, moles ou cozidos, eles contêm proteínas, sais minerais, vitaminas e a gordura que nos fornece energia. Na Inglaterra, são poucas as pessoas que hoje comem apenas um ovo antes de ir ao trabalho. E o já tradicional café da manhã com ovos e bacon, a que se acrescentam batatas e feijão, se transforma numa verdadeira refeição. Os ovos são quebrados e examinados para que não fiquem restos de casca. As gemas separadas das claras caem em água fervente. As claras são recolhidas em separado. A gema já dura é empurrada através de um tubo que lhe dá a forma adequada e cai num longo saco plástico. A clara é despejada sobre a gema alongada. E o saco é fervido para cozinhar a clara. Não importa quantas porções você corte, todas recebem um pouquinho de gema. Existe até um molde para fazer ovos quadrados. Deixando de lado as novidades, os ovos são saborosos, de fácil digestão e muito úteis na cozinha. Quando utilizados com outros ingredientes, os ovos perdem sua identidade, mas ao coagularem ajudam a ligá-los e torná-los espessos. A torta de Páscoa tem ovos por dentro e por fora. Os pequenos ovos de marzipan simbolizam a ressurreição de Jesus numa data especial do calendário cristão. No entanto, muito antes de Cristo, o ovo já era o símbolo de toda a criação. Mais tarde foi usado nos rituais pagãos da deusa da primavera para celebrar o renascimento da natureza. E os cristãos também o incorporaram às suas celebrações. Terça-feira de Carnaval. Durante a quaresma era proibido comer ovos. Por isso, a terça-feira de carnaval, que é o último dia de festa, transformou-se na Inglaterra no dia da panqueca, com suas agora famosas corridas.
Como as galinhas continuavam pondo ovos durante os 40 dias de abstenção, eles eram utilizados, e ainda o são, em brincadeiras. As crianças de Somerset, por exemplo, levam ovos para a escola, colocando-nos numa peneira e os chacoalham. Ganha a criança que ficar com o último ovo inteiro na sua peneira. Nessa época do ano, brincadeiras com ovos ocorrem no mundo todo. Em Wiltshire, os ovos cozidos são pintados para a brincadeira de rodar ovos. Foram os chineses que deram origem a estes costumes. Eles adoravam o sol e, para saudar o seu regresso, tingiam os ovos de vermelho e os levavam para o topo de uma colina. Os persas, gregos, romanos e bretões deram continuidade à tradição. Os cristãos jogam os ovos do topo de uma colina, como símbolo da pedra que rolou do túmulo de Cristo. Em Washington, na segunda-feira de Páscoa, o mesmo jogo ocorre no gramado da Casa Branca. Qualquer que seja o significado histórico, estes costumes tradicionais têm sempre uma intenção de divertimento e esperança. É provável que o primeiro ovo de avestruz tenha chegado à Europa trazido pelos cruzados. Na Páscoa, eles eram colocados na igreja como curiosidade para atrair os fiéis. Os ovos de avestruz decorados existem desde a Idade do Bronze. Hoje, por razões seculares ou religiosas, os ovos com decorações simples ou elaboradas são comidos, exibidos ou dados de presente. Os ucranianos são famosos por seus ovos decorados com cera e tinta. Eles são benzidos na igreja e exibidos nos lares, e seu desenho exprime felicidade e prosperidade. Cada cidade, cada aldeia se orgulha de dominar a técnica transmitida há séculos de geração para geração. Até há pouco tempo, os ovos naturais decorados não eram muito apreciados no Ocidente, mas atualmente a China comunista ganha bom dinheiro exportando ovos de ganso. No entanto, a maioria das crianças recebem ovos que não duram muito tempo. Os primeiros ovos de chocolate surgiram há 100 anos. Atualmente, a publicidade e a venda começam cedo. O envoltório atraente e o interior oco recheado de creme, licor ou brinquedos permitem que uma única fábrica britânica de chocolate produza mais de 200 milhões a cada Páscoa. São produtos excelentes, além de muito gostosos. Mas, para algumas pessoas, os ovos exercem fascínio o ano inteiro. Bárbara diz que coleciona ovos. Ela tem 268 ovos artificiais e agora oferece um ovo de Páscoa a Jeffrey. Como vemos, ela tem lâmpada em forma de ovo, um ovo de papel machê que ela adora e também ovos de madeira. Este é um pau-rosa da Índia, essa madeira é africana, e este outro é de madeira de carvalho inglês. E já que eles estão na Inglaterra, que tal um ovo de Bionston, feito em esmalte que ela considera deslumbrante? Ela tem alguns ovos de pedra que gosta de acariciar. Esse é do Brasil, de quartzo. E este é de obsidiana, de um vulcão do México. Este ovo é de malaquita. Este é de opala. Mas seu ovo favorito é este, de venturina, porque lembra o céu cheio de estrelas. É muito bonito. Mas o máximo em ovos de Páscoa são aqueles que o czar da Rússia deu à sua esposa nos anos que antecederam a Revolução de 17. 57 fabulosos ovos surpresa foram feitos para os imperadores da casa Romanov e outros nobres, e eles continuam sendo muito procurados pelos colecionadores. Em São Petersburgo, artesãos experimentados executavam os desenhos de Peter Carl Fabergé, um joalheiro extraordinário. O primeiro
primeiro ovo imperial foi o mais simples. Tinha o tamanho de um ovo de galinha e encerrava no seu interior uma gema de ouro e uma galinha de ouro. Posteriormente, os ovos foram se tornando muito elaborados numa tentativa de divertir a entediada czarina na manhã de Páscoa e representam a expressão mais extravagante de uma tradição secular. Prevalecia o desejo de produzir um ovo realista e natural e recorreu a mecanismos de relojoaria para seus animais surpresa. O ovo, como símbolo de vida, era um desafio constante, mas como todos os ovos artificiais, eles apenas simulam